E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, eu vou mostrar mais um vídeo operando na prática. E eu vou mostrar para vocês como dá pra gente ganhar dinheiro fazendo cagada no mercado, né? Então, vou mostrar uma situação para vocês. Nem é assim tão errado na minha concepção, mas é uma situação de EV nulo. E se é uma situação de EV nulo, eu vou ficar de fora. E né, eu vou explicar também um pouquinho de bolas paradas, porque foi uma situação de EV nulo dentro das bolas paradas. Eu tenho uma opinião um pouco forte com relação às bolas paradas, né? Porque eu fiz um estudo junto com dois amigos aí que o trade me deu sobre bolas paradas, enfim, uma amostragem gigantesca de muitas bolas paradas mesmo. A gente tem a precificação exata de várias bolas paradas, de várias regiões diferentes. Ou seja, a gente sabe basicamente quanto que vale cada bola parada de cada região. E através disso, a gente consegue tomar decisões de valor esperado positivo dentro do mercado. Bom, feito isso, vou dar uma contextualizada sobre as bolas paradas na minha visão. É fato, tá, jovens? Isso é um fato consumado que lá no Alpha, que é a comunidade onde a gente trabalha, tá eu, Paulinho, Vaguinho, Trader Z, enfim, um monte de jovens lá da nossa comunidade, comprovado com mais de um exemplo. Eu diria que não cabe em uma mão os exemplos que aconteceram isso, de jovens que simplesmente cancelaram todas as abordagens que eles fazem a favor, né, ou contra bolas paradas. No caso do under limit, né, seria entrar contra essa bola parada. São vários os jovens que cortaram as bolas paradas dentro do seu método e teve o gráfico simplesmente disparado para cima. E por que isso acontece? Porque na maioria das bolas paradas, jovens, simplesmente está bem precificada. E se ela está bem precificada, ponto final, acabou, não tem como você extrair valor dela. A não ser que você tenha uma informação que você julgue que o mercado não sabe. Vamos dar um exemplo aqui. 99% das bolas paradas, jovens, pagam o quanto ela vale, tá? 99%. O mercado, ele é perfeito nesse sentido. Dificilmente você vai encontrar uma falta que te pague mais do que o de fato ela vale. Por que isso acontece? Porque o mercado, jovens, é muito inteligente, o mercado é muito eficiente, né? Então, não tem só traders ali no mercado, com certeza a gente também tem bots que compram essas situações de bolas paradas. Então, assim, o mercado é muito bem ajustado. Para mim é tristeza, porque eu de verdade achei que quando eu tivesse essas precificações de bola parada, eu conseguiria extrair um valor absurdo no mercado, quando de fato não foi bem por aí. Mas essa é uma informação que eu estou passando para vocês, não é uma opinião. É uma informação. Informação é o quê? É quando você tem dados e transforma esses dados em informação, certo? Então isso é uma informação. Goste ou não, queira levar isso em consideração ou não, o fato é, a maioria das bolas paradas, se você vai estar comprando, você vai estar em EV nulo. Ou seja, não vai estar em EV positivo. Se você não tiver em EV negativo, né, que é pior ainda, ou seja, você está fazendo entradas para ficar no red, né, então não seria interessante esse tipo de abordagem, acredito eu. E, falando de casos específicos, a maioria dos jovens lá da nossa comunidade, lá do Alpha, que cortaram as bolas paradas dentro do seu operacional, simplesmente tiveram o gráfico muito melhor. Isso não é um, não é dois, não é três, não é quatro, são vários jovens mesmo que, na prática, puderam comprovar essa situação de ter o seu gráfico potencializado. Fora que, para o cara que é iniciante, né, que ainda está iniciando, essa variável, né, essa volatilidade maior das bolas paradas pode ser bem prejudicial. Eu considero que eu já tenho abordagens de valor esperado positivo bastante grandes, né? Ou seja, eu tenho várias abordagens que me permitem, em uma ou outra situação, estar dentro de bolas paradas. Só para vocês terem noção, mês passado eu tomei 3 gols de bolas paradas. E eu fiquei extremamente incomodado com esses gols que eu tomei. Por quê, jovens? Porque eu sei que a maioria das bolas paradas estão precificadas com EV nulo. Ou seja, elas estão precificadas de maneira correta. Então, assim, por que eu vou ficar me expondo nesse tipo de situação? Não faz tanto sentido. Mas se você quer se expor a favor ou contra a bola parada, não tem problema nenhum. Desde que você saiba onde você está pisando. Qual que é a lógica da bola parada na minha visão, jovens? Você tem que saber quanto de fato essa bola parada vale, tá? Esse é o ponto principal. Se você conscientemente tem o discernimento de saber que, por exemplo, uma falta X, ela vale 7%, e você olhando para o mercado, você acha que o mercado vai te pagar 10%, lindo, maravilhoso, excelente, entra na posição. Mas tenha todo esse raciocínio lógico por trás. Se você entrar porque você acha que o mercado vai descer muito, para mim não tem valor nenhum. Você está fazendo um chasing total, tá cometendo um erro, né? Tá cometendo um erro muito grande, que é o quê? Você conscientemente nem sabe quanto que essa bola vale. E se você não sabe quanto que ela vale, como que você vai pagar uma situação dessa?
bem complicado. Mas se você conscientemente consegue ter toda essa análise, lindo, maravilhoso, entra na posição, testa no longo prazo e vê se funciona para você ou não, beleza? O que eu falo para vocês aqui, 99% das bolas paradas que eu analiso, que eu estudo, que eu tô dentro do mercado, elas pagam o quanto vale. Quando que ela vai pagar muito mais do que ela vale? Quando o jogo ajuda. Por exemplo, é uma falta 10 em 10. O cara cobra a falta, a bola vai para fora e cai um jogador lesionado. Aí ela vai pagar o que ela valia, que é aquela descida inicial da falta 10 em 10, e aí ela vai pagar mais ainda. Por quê? Porque é uma situação que o jogo ajudou, que ficou um jogador caído, então ela pagou mais exatamente por causa disso. Outra situação que ela vai pagar mais, quando é uma falta, depois tem um escanteio, você fica dentro das duas situações, ela vai pagar proporcional à falta e ao escanteio. Enfim, é tema muito interessante, muito relevante, eu gosto bastante de falar sobre esse assunto, porque eu acho que tecnicamente falar sobre esse assunto é muito legal. E poucas pessoas sabem falar tecnicamente, né? Poucas pessoas têm a capacidade de discutir tecnicamente, né? De ter argumentos. Inclusive, fica o meu salve aqui pro querido Alberto, lá da comunidade Alpha, que eu e ele, a gente tem vários embates ferrenhos sobre bolas paradas. É muito interessante, o Alberto é um dos caras que tá lá na nossa comunidade Alpha, que, cara, sem dúvida nenhuma, me fazem mais refletir e mais pensar. Porque ele é um cara muito questionador e ele gosta de entender de fato tudo que tá acontecendo, que é uma das principais qualidades, eu acho, do trader. Então fica aqui meu elogio a você, querido Alberto, apesar da gente brigar bastante, você é um dos caras, assim, que sem dúvida nenhuma, pô, vai ser um puta trader, já é um puta trader, né, mas vai ser cada dia mais, tipo assim, um trader de qualidade mesmo no mercado, que vai fazer diferença aí, porque os questionamentos que ele me faz é muito relevante, sempre me faz evoluir. Então, dito isso, né, vamos ao trade na prática, que já deu 7 minutos de vídeo. Puta merda, nem eu falo demais. Bom, vamos lá então. Jogo que eu fiz hoje, né, American Sport, o único jogo que eu fiz hoje. Tive um lucro no final do dia de $51. Isso dá aproximadamente uns 40% da minha stake, acredito eu. Minha stake de 125 atualmente, né. Então, beleza, o jogo tava no primeiro tempo, né, 30 minutos. Eu já vim acumulando aqui um lucro de $12, aproximadamente 10% da minha stake. 12,50, né? Seria 10% da minha stake. Tá 12,06, então quase 10% ali. Aqui uma situação em que eu tenho a posse de bola, em tese, controlada do América Mineiro. O que eu faço? Proponho dinheiro ali para entrar em back. É uma situação que eu acho que faz sentido eu entrar em back. Então, tô com as stakes na contagem ali para entrar em back. O América vai lá, dá um chutão para frente, né? Um passe, né? Na verdade, um passe instruído. Tem uma quase recuperação de bola, a bola ainda fica com a América, mas aí o cara, o queridão, me dá um escanteio. Coisa linda, né? Eu tô entrando numa posição, eu encontro, tô de frente com o escanteio. Nesse momento, eu já aperto o X aqui para cancelar minhas stakes, mas acaba entrando, né, $119 aqui. Ou seja, eu entrei back a um escanteio, a odd de 1,45. Beleza? Renan, esse back a 1,45 faz sentido para você? Não. Por um simples motivo, jovens. A linha 1,45 para mim é o preço justo, tá? Da odd, levando em consideração o jogo em si, a bola rolando, né? Ou seja, eu tenho uma odd de 1,40 aqui e uma odd de 1,45 na 365. Não faz sentido nenhum essa entrada. Quando eu percebo que eu já entrei no mercado, o que eu faço? Eu já venho aqui, ó, e já lanço uma stake aqui em 46 para fechar minha posição. Eu não consigo pegar dinheiro nenhum, tá? Nesse primeiro início, né? Nesse princípio. E aí, a partir desse momento, aí acaba me buscando um pouquinho do dinheiro, né? Acabo fechando $50 aqui. E a partir desse momento, qual que é o meu raciocínio, jovens? Eu sei quanto que vale um canto, tá? Não vou falar aqui pra vocês, mas vai ficar bem claro aqui quando eu mostrar pra vocês a minha lógica. Bom, nesse momento aqui, eu não acho que faz sentido eu fechar minha posição em 1,48, tá? Que é onde teria dinheiro para eu fazer cash out. Mas eu acho que faz sentido, jovens, eu entrar em back em 1,48 para eu pegar uma odd média ali de 1,47, 1,46, né? Vai ser 1,465 basicamente a minha odd média, né? Caso eu entre back aqui a 48. Por que que eu fiz essa entrada aqui? Por que que eu aceitei, né, entrar com mais uma stake a um preço mais acima? Porque dessa forma eu estaria melhorando basicamente a minha odd média, jovens. Eu melhorando essa odd média, eu entraria em uma região que para mim, Renan, faria sentido. Pô, Renan, explica melhor, cara, tá confuso. Isso aqui é um vídeo avançado, jovens, não é muito fácil de entender mesmo. Na minha lógica, um canto vale X%, tá?
Se eu desse o back a 1,45 e essa odd descesse até 1,40, para mim, Renan, não faria sentido nenhum. Por quê? Porque essa odd me pagaria essa variação, né, de 1,45 até 1,40, que é onde eu achava que essa odd desceria, tá, depois do canto, me pagaria menos do que eu acho que vale um canto. Mas, quando eu pego uma odd média um pouco melhor, uma odd média de 1,47, por exemplo, essa odd descendo para 1,40, 1,41 ali, eu já acho que ela me paga o quanto ela vale. Ou seja, eu conscientemente, sabendo que se der esses cantos, se o mercado me buscasse a 48, eu ficaria com uma odd média de 1,47 ali, 1,46. E o mercado me pagaria um EV nulo, ou seja, ele me pagaria o tanto que vale um canto, para mim é lindo, é maravilhoso, eu consegui resolver o meu problema. Eu não sei se ficou muito simples de entender isso que eu tô falando, jovens. Para ser bem honesto com vocês, não sei se foi fácil de entender. Mas alguns jovens vão conseguir entender essa lógica. Que é basicamente o quê? Em 1,45, a odd descia a 1,40, não me pagaria o tanto que era justo. Mas eu colocando mais uma stake em 1,48, se o mercado me busca lá 1,48, essa odd desce, por exemplo, até 1,40, eu já teria um preço justo. Ou seja, eu já entraria um preço que é o mesmo que vale essa falta. Ou seja, o mercado me pagaria o tanto que ela vale. Tá entendendo? Seja 3%, seja 4%, seja 5%. Mas o mercado me pagaria o quanto eu acho que ela vale. Ou seja, o meu raciocínio aqui é muito mais à frente. É muito mais evoluído do que você só tá dentro. Puta, o mercado subiu, vou ficar dentro, foda-se. Não é por aí. Né? Isso é algo que acontece bastante ainda lá na nossa comunidade, por exemplo. Eu escuto várias vezes alguns jovens falando isso. Mas não é bem por aí. Não pode ser por aí. Então, o meu raciocínio aqui para lançar esse stake 1,48 foi exatamente melhorar minha odd média para que uma infelicidade, né, de eu estar entrando back, o cara entregar um escanteio, foi uma infelicidade total, eu melhorar a minha odd média a ponto de que eu conscientemente consiga calcular exatamente quanto que vai me pagar. Pô, Renan, você sabe de cor tudo quanto que te paga? Óbvio que não, mas eu sei, jovens, que de 1,45, por exemplo, a 1,40, o mercado vai me pagar 3% aproximadamente. Sabe? E de 1,50, por exemplo, a 1,40, eu sei que ele vai me pagar tipo 6%. E eu sabendo mais ou menos quanto que é esses sítios, quantos são essas regiões, eu consigo meio que me antecipar o mercado ali, sabendo mais ou menos quanto que vai me pagar em cada região. Por quê? Não basta falar, nossa, vai descer muito essa odd. Não, isso é foda-se, isso é indiferente. O que é relevante é você saber quanto que vai te pagar. Tá entendendo? Esse é o mindset diferenciado. Então, vou dar play aqui, ó. Acaba que o mercado, eu acho que ele me busca 48, ó. Tá corner aqui ainda no radar, tá vendo? O mercado me busca 48, ao mesmo tempo que o mercado já me fecha mais um pouquinho aqui a 46, tá? Depois disso, o mercado me busca tudo aqui a 48, ó. E me fecha a 46 e o mercado acaba descendo para 1,43 aqui, ó. De 1,48, jovens, até 1,43, deixa eu abrir o trade inverto aqui para mostrar para vocês. Trade inverto. Aqui. Deixa eu dar um pause aqui agora. Ó, a odd desceu até 1,43, né? Até 1,42 ali. Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar stake, para quem não sabe, trade inverto, ele simula, basicamente, a escada, né, da Betfair. Então, você consegue utilizar isso aqui de graça, só digitar trading.verto.me. Então, por exemplo, a odd foi, eu entrei back 1,48, né, e essa odd desceu 43. Olha quanto que pagaria o mercado. 3,50. Isso sem descontar a comissão, né? Se você conseguisse fechar, por exemplo, a 42, pagaria 3,5% exatamente, né? Já desconsiderando a comissão. Ou seja, pagou mais ou menos quanto eu acho que vale. Esse é o ponto principal. Mas eu, conscientemente, decidi fazer essa entrada com mais uma stake a 48, exatamente para eu conseguir melhorar o meu preço médio, melhorar minha odd média e dessa forma ficar em EV nulo. Por quê? Se eu deixo essa entrada continuar com só esse back a 45, eu estaria em EV negativo, ou seja, em EV menos. Quando eu coloco essa stake a 48, eu já entro em EV nulo, o que para mim já fez sentido devido a essa aleatoriedade que aconteceu, de eu estar numa aposta controlada e o jogador entregar um escanteio. Ou seja, conscientemente eu aceitei ficar em EV nulo.
Basicamente é isso. É até um pouco questionável, porque você pode falar assim, pô, Renan, você nem deixou que eu respondesse sua stake toda em 48, né? Mas também não tinha entrado minha stake toda em 45. Eu já tinha fechado uma parte dela 46. Então acaba que no meio do operacional todo ali, você não tem controle em cima de tudo. Mas você tem uma lógica que você acredita que tenha valor esperado positivo. Tá entendendo? Que você consegue precificar esse tipo de situação. Se você, por exemplo, entrou back ali, 1,48 e saiu agora em 1,43, Jovens, eu vou falar para vocês que você está em EV nulo. Essa bola pagou exatamente quanto ela vale. Ponto final. E acabou. Não tem muito mistério com relação a isso. É EV nulo. Ou seja, no longo prazo, você vai estar ganhando 100 e vai estar perdendo 100. Foda-se. Não ajudou nada no seu longo prazo isso. Sabe? É uma entrada que basicamente você está trocando dinheiro com o mercado. Não tem assim tanto valor. Mas o ponto principal aqui, e o ponto que eu acho que alguns jovens vão conseguir entender é: eu tava back a 1,45 devido ao jogo, porque fazia sentido que era posse, né, do América Mineiro, uma posse defensiva. Entrei back 1,45. O cara me deu de presente esse canto. O que eu fiz? Eu achei que o 1,48 já não fazia sentido eu fechar minha posição, tendo em vista que em 1,48, se a odd descesse a 1,40, 1,41 ali, que é onde eu achava que essa odd desceria, e ela nem desceu tanto quanto eu imaginei, já me pagaria o que é justo. Ou seja, eu já estaria em EV nulo. O que eu fiz então? Falei, beleza, vou lançar mais uma stake aqui a 48, a fim de melhorar minha odd média, ou seja, eu joguei minha odd média de 1,45 para 1,46, 1,47, certo? E aí, o que eu fiz com isso? Eu peguei, melhorei minha odd média para andar em uma região de EV nulo. Ou seja, basicamente aqui, se sai o gol, beleza, eu ia tomar esse gol, não ia tomar esse gol cheio, né? Porque acabou, deixa eu ver com quantos dólares que eu tomaria esse gol aqui. Ó, eu tomaria esse gol com meia stake, vai praticamente meia stake. Por quê? Exatamente porque eu consegui fazer uma saída aqui pelo mercado, né? Então eu tinha entrado back aqui em 1,45 com 118, tá vendo aqui, ó? 119, né? Deixa eu... Não vou aumentar não. Acho que tá dando pra vocês verem aí. Eu entrei back aqui em 1,45 com 119. Eu fechei em lei tudo o meu dinheiro a 1,18 praticamente, ou seja, eu perdi um tick, que era um preço que eu acho que faria sentido. E eu acabei ficando back aqui em 1,48 com 72 dólares, que foi exatamente um EV nulo. Ou seja, eu ganhei dinheiro nessa situação aqui fazendo cagada. Por quê? Você está em situações de EV nulo, simplesmente não faz sentido, simplesmente não tem valor esperado positivo no longo prazo. É nulo. Se é nulo, para que você vai fazer? Você vai estar trocando dinheiro com o mercado só. Você só vai estar jogando mais volatilidade para dentro do seu método, para dentro do seu mês, para dentro da sua semana, enfim, para dentro dos seus resultados trimestral, semestral e anual. Não faz tanto sentido assim. Mas espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre precificação, sobre bolas paradas e entender o porquê que eu tive essa abordagem aqui. Tá? Se o mercado não me fecha 46, eu teria entrado back com duas stakes em um preço ali de 1,47, 1,46. Se essa odd descesse para onde eu julguei que ela teria que descer, que seria em torno ali de 1,40, eu estaria com um EV nulo. Não era um EV absurdo, não era um EV menos, era um EV nulo. Ou seja, eu aceitei jogar essa volatilidade para dentro do meu método com duas stakes de hedge, sabendo que eu poderia ter uma entrada de valor esperado positivo se, por exemplo, o jogo me ajudasse. Se o jogo não me ajudasse, eu ia ficar em EV nulo. Tá entendendo a lógica? Então, assim, isso daqui é uma abordagem que é bem complexa, bem complicado de entender. Algumas pessoas podem não chegar nesse tipo de raciocínio, mas é uma abordagem que eu acho que faz sentido, sabe? Eu poderia ter só fechado a minha posição 46. Lindo, maravilhoso, perderia um tick, uma saída excelente. Uma entrada que era boa, né? Se tornou um escanteio, eu fecharia com um tick de head, maravilhoso. Mas, tendo em vista que eu imaginei que o mercado não me fecharia 46, eu decidi entrar com outro stake 48, exatamente para melhorar minha odd média e dessa forma ficar em EV nulo. É um tipo de trade que eu acho que é comum, que eu vou fazer sempre? Claro que não. Raríssimas vezes eu vou fazer algo do gênero. Mas, pelas minhas observações de mercado, pelo que eu estudei, essa é uma abordagem que eu já estudei anteriormente, mas foi a primeira vez que de fato eu consegui colocar em prática. E, como eu consegui colocar em prática, trouxe aqui para vocês. Eu acho que vai confundir a cabeça de alguns de vocês. Se ficar dúvida,
Claro, coloquem aqui nos comentários, eu vou responder todos vocês. Se fez sentido pra você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já esmaga o like aí, já deixa aquele like maroto aí no vídeo, que vocês sabem que isso é muito importante, né, pro YouTube compartilhar esse conteúdo com outros jovens. E se você ficou com muita dúvida mesmo, achou que isso daqui que eu falei não fez sentido nenhum, cara, beleza, não tem problema nenhum. Coloque aqui nos comentários. Renan, você tá fazendo cagada por causa disso, disso, disso. Beleza. Vamos conversar, vamos dialogar. E, inclusive, quero saber a opinião do Trader Z sobre essa entrada aqui. Se faz sentido ou não esse tipo de abordagem. Porque isso daqui eu cheguei nesse raciocínio sozinho, né? Eu não comentei com o Trader Z, que é disparado para mim o melhor trader que eu conheço. O melhor trader que, assim, é a minha referência total no trading. Então, essa abordagem, o que você achou, Trader Z? Depois me conta. E, bom, essa era a ideia do vídeo de hoje, jovens. Espero, de fato, ter ajudado vocês. Se esse tipo de abordagem é um pouco mais avançado do que você está preparado para escutar agora, não tem problema. Fecha o vídeo, vai para outro vídeo, tem outros vídeos aqui um pouco mais básicos, mas esse daqui eu quis trazer essa abordagem só para mostrar para vocês, primeiro, a minha opinião sobre bolas paradas, como que eu estou trabalhando nesse tipo de situação, e essa abordagem que é uma abordagem, assim, muito específica, muito detalhada, que eu acredito que tem valor esperado positivo, desde que, né, tem valor esperado positivo no sentido de eu resolver um problema que era fechar minha posição. Mas assim, a entrada em si tem EV nulo na minha visão, assim como a maioria das bolas paradas que você vai encontrar aí pelo mercado. Chique show, jovens? Bom, 22 minutos de vídeo já, né? Eu falo demais, mas de verdade espero que esse tipo de conteúdo esteja ajudando você. Chique show, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.